Diante da lei, de Franz Kafka. Diante da lei ergue-se um porteiro. Até ele caminha um homem vindo do campo que pede permissão para entrar na lei. Mas a resposta do porteiro é seca e firme, dizendo que não lhe pode conceder a entrada naquele preciso momento. O homem detém-se, reflete sobre a recusa e pergunta então se talvez mais tarde lhe será permitido entrar. É possível, responde o porteiro, mas não agora. Visto que a porta da lei permanece aberta, como sempre, e o porteiro se desvia ligeiramente para o lado, o homem inclina-se, tentando espreitar através da entrada para o interior. Ao notar naquele gesto, o porteiro ri-se e comenta: se tanto te atrai, tenta entrar, apesar da minha proibição. Mas nota bem, eu sou poderoso e, no entanto, sou apenas o porteiro mais ínfimo. De sala para sala existem outros porteiros, cada um mais temível que o anterior. Eu, por mim, não consigo suportar sequer o vislumbre do terceiro. O homem do campo não contava com tais dificuldades. A lei, pensava ele, deveria ser acessível a todos e a qualquer momento. Contudo, ao observar agora com maior atenção o porteiro no seu imponente casaco de peles, ao reparar no seu grande nariz pontiagudo e na longa, fina e negra barba tártara, decide que é mais prudente esperar até obter permissão para entrar. O porteiro oferece-lhe um banco e permite que se sente ao lado, diante da porta. Ali permanece ele sentado durante dias e anos. Faz inúmeras tentativas para que o deixem entrar e fatiga o porteiro com os seus pedidos constantes. Frequentemente, o porteiro submete-o a pequenos interrogatórios, perguntando sobre a sua terra natal e muitas outras coisas. Porém, são perguntas indiferentes, daquelas que os grandes senhores fazem apenas por fazer. E no final, repete sempre a mesma sentença: ainda não o pode deixar entrar. O homem, que se munira de muitas coisas para a sua viagem, gasta tudo o que tem, por muito valioso que seja, na esperança de subornar o guarda. Este aceita todas as ofertas, mas ao fazê-lo avisa: aceito isto apenas para que não penses que deixaste algo por fazer. Ao longo destes muitos anos, o homem observa o porteiro quase continuamente. Esquece dos outros guardiões e aquele primeiro parece-lhe ser o único obstáculo à sua entrada na lei. Maldiz este triste acaso nos primeiros anos em voz alta e sem rodeios. Mais tarde, à medida que envelhece, limita-se a resmungar para si mesmo. Torna-se infantil e, uma vez que no longo estudo do porteiro chegou a conhecer até as pulgas da sua gola de peles, pede a esses parasitas que o ajudem a persuadir o guardião. Por fim, a sua vista enfraquece e ele já não distingue se o mundo escureceu realmente ou se são apenas os olhos que o enganam. No entanto, reconhece agora na escuridão um brilho que irrompe, inapagável, da porta da lei. Agora resta-lhe pouco tempo de vida. Antes do fim, reúne na sua memória todas as experiências daquele tempo numa única pergunta que até então nunca tinha feito ao porteiro. Faz-lhe um sinal, pois o corpo rígido já não lhe permite levantar-se. O porteiro é obrigado a curvar-se muito sobre ele, pois a diferença de alturas alterou-se drasticamente em desvantagem do homem. O que queres saber ainda, então? Perguntou o porteiro. És insaciável. Todos aspiram à lei, murmurou o homem. Então como é que durante todos estes anos ninguém, exceto eu, pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem está no seu fim e, para alcançar a audição que se desvanece, grita-lhe ao ouvido: aqui ninguém mais podia entrar, pois esta entrada estava destinada apenas a ti. Vou agora fechá-la. Sorte, de Mark Twain. Tudo aconteceu num banquete em Londres, realizado em honra de um dos nomes militares ingleses mais ilustres desta geração. Por razões que em breve se tornarão óbvias, omitirei a sua verdadeira identidade e chamar-lhe-ei Tenente-General Lord Arthur Scoresby. Que fascínio exerce um nome célebre. Ali estava sentado o homem, em carne e osso, quem eu ouvira falar milhares de vezes desde aquele dia, 30 anos antes, em que a sua fama disparara subitamente para o zénite num campo de batalha da Crimeia. Era um deleite para a minha alma contemplar aquele semideus. Examinava a sua quietude, a reserva e a nobre gravidade do seu semblante. Notava a honestidade simples que ele emanava e a doce inconsistência da sua própria grandeza. Ele parecia não perceber as centenas de olhos admiradores pregados nele, nem a profunda e sincera adoração que fluía de todos os presentes na sua direção. Ao meu lado sentava-se um velho conhecido meu, agora clérigo, mas que passara a primeira metade da vida na caserna e no campo de batalha como instrutor na escola militar de Woolwich. Precisamente no momento que descrevo, uma luz velada e singular tremeluziu nos seus olhos. Inclinou-se para mim e, indicando o herói do banquete com um gesto discreto, murmurou-me: em privado, aquele homem é um completo idiota.
Aquele veredito apanhou-me de surpresa. Se o sujeito tivesse sido Napoleão, Sócrates ou Salomão, o meu espanto não poderia ter sido maior. Mas eu estava ciente de duas coisas: que o reverendo era um homem de verdade estrita e que o seu julgamento sobre as pessoas era fiável. Portanto, soube, para lá de qualquer dúvida, que o mundo estava enganado sobre aquele herói. Decidi então descobrir, no momento oportuno, como é que o reverendo desvendara tal segredo. Dias mais tarde a oportunidade surgiu e foi isto que ele me contou. Há cerca de 40 anos ele era instrutor na Academia Militar. Estivera presente numa das secções quando o jovem Scoresby foi submetido ao exame preliminar e sentiram uma pena imensa dele. Enquanto o resto da turma respondia com vivacidade e elegância, Scoresby não sabia nada. Era evidente que o rapaz era bom, amável e ingênuo, e por isso tornava-se doloroso vê-lo ali, sereno como uma imagem de pedra, a proferir respostas que eram miraculosas pela sua ignorância. Toda a compaixão do instrutor despertou a favor do aluno. Pensou consigo mesmo que quando o rapaz fosse examinado novamente seria certamente chumbado, pelo que seria um ato de caridade suavizar a sua queda. Chumbou-o à parte e descobriu que ele sabia um pouco da história de César. Como não sabia mais nada, o instrutor pôs mãos à obra e fê-lo decorar, como um condenado, uma série de perguntas padrão sobre César que costumavam sair nos testes. Contra todas as probabilidades, ele passou no exame, com distinção, usando aquele conhecimento puramente superficial e ainda recebeu elogios, enquanto outros, que sabiam 1000 vezes mais, foram reprovados. Por um acidente estranhamente afortunado, não lhe foi feita nenhuma pergunta fora dos limites estreitos daquele terreno. O instrutor ficou estupefacto. Durante todo o curso, manteve-se ao lado dele como um sentimento semelhante ao de uma mãe por um filho deficiente. Ele salvava-se sempre, apenas por milagre. A coisa que o iria expor e acabar com ele finalmente seria a matemática. O professor resolveu tornar o seu fim tão fácil quanto pudesse. Treinou exaustivamente apenas nas perguntas que os examinadores teriam mais probabilidade de usar e depois entregou-o ao seu destino. Mas, para sua total consternação, Scoresby ganhou o primeiro prémio e obteve uma ovação perfeita. O clérigo confessou-me que não dormiu durante uma semana. A consciência torturava-o dia e noite. O que tinha feito foi por pura caridade para suavizar a queda do pobre jovem, nunca sonhando com um resultado tão absurdo. Sentia-se culpado como o criador de Frankenstein. Ali estava um tolo que ele tinha colocado no caminho de promoções brilhantes e responsabilidades prodigiosas. Apenas uma coisa poderia acontecer: ele e as suas responsabilidades iriam para a ruína na primeira oportunidade. A guerra da Crimeia tinha acabado de rebentar. O instrutor pensou que a paz tinha acabado e que aquele asno teria finalmente uma oportunidade de morrer antes de ser descoberto. Esperou pelo desastre, mas o que veio fê-lo cambalear. Scoresby foi nomeado capitão de um regimento de infantaria. Homens melhores envelheciam e ficavam grisalhos no serviço antes de atingirem tal posto. E quem poderia prever que colocariam tal carga sobre os ombros tão inaptos? O seu mentor sentiu-se responsável perante o país, pegou nas suas poupanças de anos de trabalho, comprou uma patente de alferes no mesmo regimento e partiu para o campo de batalha para o proteger. E lá o horror confirmou-se. Scoresby nunca fez nada, senão asneiras. Mas como ninguém conhecia o segredo do sujeito, todos interpretavam mal o seu desempenho. Tomavam os seus erros idiotas por inspirações de gênio. As suas falhas mais suaves eram suficientes para fazer um homem sensato chorar e fizeram o instrutor delirar de fúria em privado. O que o mantinha num suor de apreensão era o facto de que cada nova asneira aumentava o brilho da reputação de Scoresby. Ele continuou a subir de patente em patente, até que no momento mais quente da batalha, o coronel caiu. O coração do antigo mestre gelou, pois Scoresby era o seguinte na hierarquia e assumiu o comando. O instrutor pensou que o fim tinha chegado. A batalha estava terrível e os aliados cediam em todo o campo. O regimento ocupava uma posição crítica e um erro seria a destruição total. Nesse instante decisivo, aquele idiota destacou o regimento do seu lugar e ordenou uma carga sobre uma colina vizinha onde não havia nem sugestão de inimigo. O meu amigo acreditou que tinham enlouquecido, mas avançaram e passaram o cume da colina antes que o movimento incessante pudesse ser travado. E o que encontraram? Um exército russo inteiro e insuspeito na reserva. E o que aconteceu a seguir desafia a lógica. Em vez de serem devorados, aqueles russos acharam que nenhum regimento isolado apareceria ali naquela altura, concluíram que teria de ser o exército inglês inteiro e que a sua estratégia tinha sido descoberta. Por isso, viraram costas e fugiram em debandada, o que quebrou o centro russo e transformou a derrota dos aliados numa vitória avassaladora. O marechal Ken Robert observava tudo, tonto de espanto e admiração, mandou chamar imediatamente Scoresby, abraçou-o e condecorou-o no campo de batalha. E qual fora a grande estratégia de Scoresby dessa vez?
meramente confundir a mão direita com a esquerda. Tinha-lhe chegado uma ordem para recuar e apoiar a direita, e em vez disso, ele avançou pela colina à esquerda. Mas o nome que ganhou naquele dia como um gênio militar encheu o mundo de glória, uma glória que perdurará nos livros. Ele é um homem bom, doce e despretensioso, mas não tem inteligência para se abrigar da chuva. É o maior tolo do universo e até há pouco tempo ninguém o sabia, exceto ele próprio e o seu antigo instrutor. Tem sido perseguido dia após dia por uma sorte fenomenal. Espalhou erros por toda a sua vida militar e, no entanto, nunca cometeu um que não o fizesse cavaleiro ao Lorde. O peito dele está coberto de medalhas e cada uma delas é o registro de alguma estupidez gritante. Tomadas em conjunto são a prova de que a melhor coisa que pode acontecer a um homem neste mundo é simplesmente nascer com sorte. A Tristeza, de Anton Chekhov. A quem contarei a minha mágoa? O crepúsculo da tarde desce sobre a cidade. Grandes flocos de neve úmida relupiam lentamente em redor dos candeeiros recém-acesos. Tudo se cobre com uma camada fina e macia. Os telhados, os dorsos dos animais e os ombros das pessoas. Iona Potapov, o cocheiro, está branco como um fantasma. Sentado na boleia, permanece imóvel, tão curvado quanto um corpo vivo consegue estar. Mesmo que o nevão inteiro caísse sobre ele, parece que não acharia necessário sacudir a neve. A sua pequena égua também está branca e estática. Pela sua imobilidade, a angularidade das suas linhas e a retidão das suas pernas, que parecem varas, fazem-na parecer um cavalo de bolacha de gengibre de feira. Provavelmente, o animal está perdido em pensamentos, pois quem quer que tenha sido arrancado ao arado e à paz dos campos cinzentos para ser atirado para este ludaçal de luzes monstruosas e barulho incessante, é obrigado a pensar. Já passa muito tempo desde que Iona e a sua pileca se moveram. Saíram do pátio antes do almoço e até agora não fizeram um único serviço. Mas as sombras da noite começam a cair, a luz pálida dos candeeiros ganha uma cor mais viva e a agitação da rua torna-se ruidosa. De repente, Iona ouve uma ordem. Terminou para Viborskaya. O cocheiro sobressalta-se e, através das pestanas empastadas de neve, vê um oficial com um sobretudo militar e o capuz enfiado na cabeça. O homem repete, impaciente, perguntando se ele está a dormir. Em sinal de assentimento, Iona dá um puxão nas rédeas que faz voar placas de gelo das costas do cavalo. O oficial entra no tornó, o cocheiro estala a língua, estica o pescoço como um cisne e, mais por hábito do que por necessidade, branda o chicote. A égua, hesitante, põe-se a caminho. Mal iniciam a marcha, ouvem-se gritos da massa escura de transeuntes insultando a sua condução. O oficial comenta com raiva que ele não sabe guiar e ordena que se mantenha à direita. Um outro cocheiro pragueja contra ele e um peão que roça o ombro no nariz do cavalo sacode a neve da manga com irritação. Iona agita-se na boleia como se estivesse sentado sobre espinhos. Revira os olhos e parece não saber onde está ou porque está ali. O oficial diz, num tom de escárnio, que toda a gente parece empenhada em chocar com ele ou cair debaixo das patas do cavalo. Iona olha para o passageiro e move os lábios. Tenciona dizer alguma coisa, mas da garganta não lhe sai mais do que uma fungadela rouca. O oficial pergunta o que se passa. Iona força um sorriso torto e com voz embargada confessa: O meu filho morreu esta semana, senhor. Hã? Faz o oficial. E de morreu ele? Iona vira o corpo inteiro para trás e responde que não sabe ao certo, talvez febre. Conta que o rapaz esteve 3 dias no hospital antes de partir, aceitando que foi a vontade de Deus. Mas a conversa é cortada por gritos vindos da escuridão, exigindo que preste atenção ao caminho. O passageiro, impaciente, diz-lhe para seguir viagem, pois naquele ritmo não chegariam ao destino antes de amanhecer. O cocheiro volta a esticar o pescoço e a bradir o chicote. Olha várias vezes para trás, mas o oficial mantém os olhos fechados, pouco disposto a ouvir. Depois de deixar o cliente em Viborskaya, Iona para junto a um restaurante e encolhe-se novamente na boleia. A neve volta a pintá-lo a ele e ao cavalo de branco. Passa uma hora e depois outra. 3 jovens aproximam-se fazendo barulho com as galochas no passeio. 2 são altos e magros. O terceiro é baixo e corcunda. O corcunda grita com voz falhada, exigindo ir para a ponte da polícia por 20 copeques. Iona aceita, embora o preço seja injusto. Quer seja um rublo ou 5 copeques, nada lhe importa agora, desde que não esteja sozinho. Os 3 jovens, entre empurrões e linguagem brejeira, tentam subir para o tornó ao mesmo tempo. Depois de uma discussão sobre quem deve ir sentado, decidem que será o corcunda a ir de pé. O pequeno homem acomoda-se, respirando sobre o pescoço de Iona, e começa a insultar o boné do cocheiro, dizendo que não haveria um pior em toda a cidade. Iona solta um riso forçado e chama-lhe Senhores Alegres. O corcunda, irritado com a lentidão, pergunta se ele vai guiar assim o caminho todo e ameaça dar-lhe uma palmada no cachaço. Enquanto isso, os 2 altos discutem sobre uma festa na noite anterior e a quantidade de conhaque que beberam. Iona escuta a conversa e, aproveitando uma breve pausa, olha para trás e murmura novamente: Esta semana, o meu filho morreu.
O corcunda, limpando os lábios depois de tossir, responde apenas que todos havemos de morrer e ordena-lhe que se despache, pois não suporta rastejar àquela velocidade. Incita os amigos a baterem no velho para o encorajar. Iona ouve os insultos, sente a palmada na nuca, mas estranhamente a presença daquelas pessoas faz com que a solidão pese menos no peito. Quando um dos passageiros altos lhe pergunta se é casado, Iona responde que a única mulher que lhe resta é a terra úmida da sepultura. Comenta como o morto entrou pela porta errada. Em vez de o levar a ele, levou o filho. Vira-se para lhes contar os detalhes do falecimento, mas o corcunda anuncia com alívio que chegaram finalmente. Iona recebe as moedas e observa os foliões a desaparecerem numa entrada escura. Novamente o silêncio. A tristeza que fora aliviada por breves instantes regressa e rasga-lhe a alma com mais crueldade do que nunca. Os olhos de Iona vagueiam inquietos pela multidão que passa, procurando alguém, apenas uma pessoa entre milhares que o quer ouvir. Mas as pessoas passam indiferentes à sua dor. É uma mágoa imensa, sem limites. Se o coração de Iona rebentasse, a sua tristeza inundaria o mundo inteiro, mas no entanto ela permanece invisível, escondida numa casca tão insignificante que ninguém a nota. Vê um porteiro com um embrulho e tenta meter conversa perguntando as horas. O homem responde secamente e manda-o seguir o seu caminho. Iona percebe que não vale a pena apelar aos humanos. Dobra-se em dois, entrega o sofrimento, mas pouco depois decide voltar para o pátio. Não aguenta mais estar ali. 1h30 depois, Iona está sentado junto ao grande fogão de alvenaria no alojamento dos cocheiros. O ar é abafado e ouvem-se os ressonares dos que já dormem. Iona lamenta ter regressado tão cedo. Pensa que não ganhou sequer o suficiente para a aveia do cavalo e que é por isso que se sente tão miserável. Num canto, um jovem cocheiro levanta-se ensonado para beber água. Iona aproveita a oportunidade, diz ao rapaz que o seu filho morreu naquela semana no hospital, esperando ver algum efeito nas suas palavras. Mas não vê nada. O jovem cobre a cabeça e volta a adormecer imediatamente. O velho suspira. Tal como o rapaz tinha sede de água, ele tem sede de falar. O filho partiu há quase uma semana e ele ainda não conversou verdadeiramente com ninguém. Precisa de contar como foi, como o rapaz sofreu, o que disse antes do fim. Precisa descrever o funeral e a ida ao hospital para buscar as roupas. O ouvinte deveria suspirar, exclamar e lamentar-se. Decide então ir ver o cavalo, veste o casaco e caminha para as estrebarias. Pensa em aveia, em feno, no tempo. Não consegue pensar no filho quando está sozinho. Falar sobre ele é possível, mas recordá-lo em silêncio é uma angústia insuportável. Ao ver os olhos brilhantes da égua, pergunta-lhe se está a mastigar. Diz-lhe, como não ganharam para a aveia, terão de comer feno. Desabafa que já está demasiado velho para guiar e que o seu filho é que deveria estar ali. Ele é um verdadeiro cocheiro. Deveria ter vivido. Iona fica em silêncio por um momento. Depois, acariciando o animal, continua. É assim que as coisas são, velha amiga. O meu rapaz partiu, disse-me adeus e morreu sem razão nenhuma. Agora, suponho que tinhas um potrinho e que tu eras a própria mãe dele. E de repente, esse mesmo potrinho morria. Tu ficarias triste, não ficarias? A pequena égua mastiga, ouve atentamente e respira sobre as mãos do dono. Iona deixa-se levar pela emoção e conta-lhe tudo. As palavras escritas por Kafka, Twain e Chekhov desvanecem-se, mas o eco destas vidas permanece. O meu trabalho é garantir que o que foi escrito não se perde no ruído do tempo. Acompanhem-me na próxima viagem às histórias maravilhosas. Até breve.